Bem, pessoal, uma dúvida muito comum com quem trabalha com REURB é quem são os legitimados para requerer um procedimento de regularização fundiária. Então, a lei federal a lei federal 13465, seu artigo 14, fala o seguinte: poderão requerer a REURB a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, diretamente ou por meio de entidades de administração pública indireta. Então, o que acontece? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios podem requerer um procedimento de regularização fundiária. Então, é muito comum os municípios requererem, porque na grande maioria o problema está na ponta do processo. Então, mas mesmo havendo área da União, havendo área do Estado, havendo área do Distrito Federal, né, ou a área pública municipal, ela pode ir lá e requerer um procedimento de regularização fundiária. Quem mais pode requerer, né? Lá no inciso 2 fala o seguinte: os seus beneficiários individual ou coletivamente, diretamente ou por meio de cooperativas, associações, fundações, organizações sociais, organização de sociedade civil de interesse público ou outras associações civis que tenham por finalidade atividades na área de regularização, de desenvolvimento urbano ou de regularização. Então, o estatuto precisa ter essa finalidade ou fazer uma alteração estatutária para essa finalidade. Então, vai lá os beneficiários, vai lá as pessoas que estão pedindo o procedimento de regularização, pedir para a União, para os estados ou para o Distrito Federal ou para os municípios a regularização daquela área de interesse. Lá no inciso 3 fala o seguinte: os proprietários de imóveis ou de terrenos, loteadores ou incorporadores. Então, eventualmente, aquelas pessoas que são proprietários ali daqueles imóveis ou de terrenos, que são proprietários, vamos dizer, tecnicamente tabular, lá que está lá no cartório, mas eles venderam através de recibo, através de documentos particulares, aqueles imóveis, eles também são interessados em requerer o procedimento de regularização fundiária em qualquer um desses órgãos, né, que é a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Eles podem ir lá e requerer o procedimento de regularização fundiária. No inciso 4 fala o seguinte: a Defensoria Pública, em nome dos beneficiários e dos oficiantes, e o Ministério Público, né? Então, a Defensoria Pública pode pegar e falar assim: não, está acontecendo muito de vir aqui no fórum pessoas pedindo regularização fundiária de tal bairro. Então, a Defensoria Pública, para evitar processos judiciais, o que ela faz? Ela vai lá e fala assim para o município: requer a REURB daquele loteamento irregular para evitar esses processos lá na comarca. E o Ministério Público, defendendo o interesse público, ele pode ir lá e falar assim para o município, para o Estado, para o Distrito Federal ou para a União e falar assim: tem que fazer a REURB daquele bairro, informar o município que ele precisa trabalhar naquele procedimento. No parágrafo 1º aqui fala o seguinte: os legitimados poderão promover todos os atos de regularização, inclusive requerer os atos de registro. Então, o que acontece? Aquelas pessoas que estão lá na posse, né, os que são os legitimados, chamados pela lei, elas podem ir lá e requerer para qualquer um desses órgãos, né, que é a União, o Estado, o Distrito Federal, o município, requerer e acompanhar esses atos, né, e aí a inclusive requerer o ato de registro lá no cartório. No parágrafo 2º fala o seguinte: nos casos de parcelamento de solo de conjunto ou de condomínio informal, empreendidos por particular, a conclusão da REURB confere direito ao regresso àqueles que suportarem os seus custos e obrigações contra os responsáveis pela implementação dos núcleos. Então, você pode ir lá requerer a REURB e depois requisitar daquele dono o valor de volta, porque você foi lá e regularizou, tá? No parágrafo 3º fala o seguinte: o requerimento de instauração da REURB por proprietários de terreno, loteadores e incorporadores que tenham dado causa à formação de núcleo. Então ele foi lá, fez um núcleo urbano informal, ou seus sucessores, não eximirá de responsabilidade. Então não vai eximir ele lá da legislação vigente, da responsabilidade civil criminal por ter feito aquilo. Uma grande pergunta que surge é o seguinte: as empresas ou profissionais podem fazer? Pode. Como que você vai fazer? Você vai lá, vai pegar uma procuração
dos beneficiários e você vai representá-los em uma dessas esferas, que é a União, o Estado, o Distrito Federal, o município. Então você pode, tendo a procuração dele, você pode ir lá e representá-los. Né? Você pode ir lá e falar assim, não, eu estou representando aqui essas pessoas para fazer um procedimento de regularização fundiária. Então, empresas podem sim fazer REURB. Né? Inclusive, é o nosso escritório que faz desse jeito, a gente pega a procuração das pessoas. Então, na eventualidade de alguém que tem alguma dúvida aí de REURB, pode nos mandar um e-mail relacionado a isso que nós podemos responder, ou quem sabe ajudar vocês aí a resolver um procedimento que esteja emperrado aí por uma questão dessa. Tá bom? Então nós temos aí 2.000 imóveis mais ou menos regularizados por REURB e na grande maioria das REURBs que nós fizemos, nós pegamos procurações dessas pessoas.